qual que é o maior desafio que você enxerga em gestão de pessoas? Não cabia mais a gente ali. Eu queria crescer. Eu já estava atendendo uma fatia legal do mercado. E eu falei, não é isso que eu quero apresentar pro meu cliente. Eu preciso sair daqui, até porque era um local emprestado. Eu quero ter minha marca própria, mas eu monto uma equipe interna, uma fábrica minha, ou eu terceirizo toda a produção e fico só com a venda. Foi nesse momento que eu entendi o cliente que eu queria atender. Mas lá no começo, quando muitos apelam para preço baixo, aquela guerra de preço, já era um foco de vocês se consolidar como qualidade, não como o mais barato, e sim como o melhor? Porque foi o boca a boca, né? Uma entrega de qualidade, um produto de qualidade que foi fazendo a Tiquinho crescer para chegar onde Quais são os erros que você cometeu que, se você tivesse a experiência de hoje lá atrás, você não teria cometido? Dando essa dica, até olhando naquela câmera, para quem está começando, quais são os erros que um empresário que está começando não pode cometer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E hoje nós temos o grande prazer de receber uma parceira de negócios e uma amiga, chamo de amiga também, que é a Jéssica, CEO do Tiquinho Uniformes. Jéssica, seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, Gui. É muito bom estar com você aqui, visto, né, em tudo que a gente já trabalhou, todos os projetos que a gente já fez junto. É um prazer poder estar dividindo esse momento com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. E a Jéssica, pessoal, o Tiquinho Uniformes está com a gente aí há 2 anos, mais de 2 anos já na consultoria, já passou por alguns produtos nossos e é uma parceria que, se Deus quiser, vai durar mais muito tempo, porque a gente vai fazendo o trabalho conforme a demanda da empresa vai aparecendo. Então é um prazer pra gente chamar vocês de parceiros há tanto tempo. Obrigada, Gui. E antes de entrar no nosso bate-papo, a gente vai falar da nossa parceira, da T-Flow. T-Flow, moda masculina aqui de São José do Rio Preto. Quem acompanha o Growcast sabe, por exemplo, essa camisa aqui que eu tô. T-Flow, a calça também não dá pra mostrar pra vocês. E o sapato, tô 100% de T-Flow hoje. E é uma marca espetacular. Você tem 3 opções assistindo aqui o Growcast. Nesse QR Code que tá aparecendo na sua tela, aponta a câmera do seu celular. Utilize o cupom GROW15 e o time da loja T-Flow do Shopping Iguatemi aqui de São José do Rio Preto, que envia pra todo o Brasil, vai te ajudar a escolher as melhores peças pra dar aquela renovada no seu guarda-roupa. A segunda opção é, se você é um lojista que tem uma loja multimarcas, você pode falar com o time de atacado da T-Flow e ter T-Flow para revender aí na sua loja, aí na sua cidade. E a terceira opção é, se você tem um sonho, se você é um empresário que quer ter um segundo negócio, ou se você quer se tornar empresário e ter um suporte, não começar do zero, de uma franqueadora de excelência, a T-Flow é a franquia certa para você. É só você estar chamando aqui nesse QR Code, pede para falar com o time de expansão ali da franquia, que eles vão estar te passando os detalhes de como funciona. E é claro que tem presente para nossa convidada. O presente vai ser pro nosso amigo Tico, né? Ah, ele vai amar, com certeza. Já é cliente, mas vai amar muito mais. Marca maravilhosa. Agradece então, o pessoal. Obrigado pro pessoal da T-Flow. Sempre um prazer estar com vocês. E aproveitem a oportunidade, hein? Cupom GROW15. Renova lá teu guarda-roupa. E o nosso outro parceiro é a Howe, produtora audiovisual, que vem transformando a forma que as empresas vêm sendo vistas em São José do Rio Preto e região. Então, se você é empresário, talvez não esteja conseguindo agregar valor no seu produto ou no seu serviço, talvez esteja faltando você se posicionar da maneira correta aí nas suas redes sociais, no seu site, produzir um conteúdo que realmente as pessoas olhem e falam, caramba, ele se preocupa nos mínimos detalhes. Se a produção de conteúdo dele é tão boa, imagina o produto desse cara, dessa mulher, dessa empresa. Então, se você quer saber mais informações de como a Howe trabalha, chama nesse QR Code que tá aparecendo aqui, fala com o time comercial que eles vão estar montando uma proposta personalizada aí pro seu negócio. E agora sim, vamos pro nosso papo. Então, Jéssica, pro pessoal conhecer, fala um pouquinho mais sobre você, sobre a Tiquinho Uniformes, como que começou essa história, mas quem é a Jéssica além do Tiquinho, além da empresa? Ai, vamos lá. A Jéssica, além da empresa. Hoje, eu vejo que a Jéssica é um pouco de tudo, né, Gui? Porque, assim, não tem como falar que eu construí quem eu sou hoje através da Tiquinho. Quando eu comecei junto com o Tico, que é meu esposo, né, a Tiquinho, ela não era um projeto que a gente tinha, né, estruturado. Nós começamos dentro da nossa necessidade mesmo. Naquele momento, eu trabalhava com meu avô. Eu trabalho desde os 13 anos de idade e o Tico já estava no ramo, ele trabalhava com a parte de estamparia. Nós nos casamos e aí aquela necessidade de fazer a vida acontecer, de melhorar a vida, ele falou, Jéssica,
vou montar algo para eu trabalhar como estampador por conta. E aí foi onde a gente pediu para o meu avô ceder um espaço na oficina onde eu trabalhava para o Tico fazer a estamparia. E ali começou a Tiquinho Uniformes. Só que com isso a gente viu que a gente podia entregar algo melhor, né? Não só como eu trabalhava na parte administrativa com meu avô, mas eu sempre fui muito comunicativa, tinha facilidade nessa parte. A empresa do seu avô era do quê quando você trabalhava com ele? Terraplanagem. Então, comecei com 13 anos aprendendo processos de administrativos mesmo. Então, ali eu já tinha uma noção. E aí, quando o Tico falou, Jéssica, vamos começar a confeccionar, né, as nossas próprias peças, ele falou, vamos partir para o ramo de uniforme, que era o que ele já conhecia. Eu falei, então, vou para as vendas. Então, saí para vender, sem entender nada. E ali, no fundo da oficina mecânica, foi onde começou tudo, assim, tudo que é hoje. E sem muito projeto. Vamos como dá, entendeu? E fomos seguindo. E deu muito certo, porque eu vendia muito bem. E ele ficou tanto estampando, quanto começou a produzir. E ali a gente foi começando o nosso negócio. Nós ficamos 2 anos, né, nesse local emprestado, adaptado. A gente foi fazendo uma salinha muito pequenininha, assim. Foi onde meu avô foi cedendo. E aí foi o momento que eu falei assim, não, já não dá mais. Aqui não dá para ficar, a gente precisa sair desse ponto. E foi onde a gente já tinha feito uma cartela de cliente, já tinha alguns clientes que davam esse suporte, né, de manter a empresa que a gente estava começando ali. Então, foi quando começamos a investir na Tiquinho mesmo. E chamava Tiquinho Silk Screen. E passou de Tiquinho Silk Screen para Tiquinho Uniformes. Muito bom. Isso já tem quantos anos? 13 anos. 13 anos da empresa ali. Da empresa. E vocês começaram no sítio ali do seu avô, né? Tinha um espaço, vocês começaram ali. Não era bem o sítio. A marginal da rodovia. Aí tinha a oficina mecânica, um barracão, e a gente começou ali. Ele tirou uma parte onde ele trabalha, né? Com máquina pesada, então tinha um espaço muito grande. E a gente montou as mesas de silk ali e o serviço todo terceirizado. Então, o Tico só fazia a estampa e a gente terceirizava corte, costura, enfim, todo o resto dos processos. Entendi. Como que foi que começaram as primeiras vendas? Porque para uma empresa que está começando, o mais difícil são as primeiras vendas. Como que vocês começaram? 13 anos atrás, a gente não tinha, né? O Instagram, o WhatsApp, acho que já tinha WhatsApp, mas não fluía como é hoje. E foi de porta a porta. Foi uma mala onde eu peguei alguns mostruários que a gente confeccionou, lista telefônica, pegava as empresas, ia saía de manhã e voltava à tarde, às vezes com um monte de vendas ali, um monte era 2, 3, ou nenhuma. E você lembra quantas empresas você tinha que visitar nesse PAP, nesse porta a porta, para fazer uma venda? Guilherme, eu não tinha noção do que eu fazia naquele momento com o PAP, qual era a prospecção. Isso a gente aprendeu, eu aprendi isso no passar do tempo. Mas eu tinha um objetivo que eu ia muito marginais, assim, onde tinha indústrias, fábricas, empresas maiores. Já pensando na quantidade. Já pensando na quantidade de colaborador. Então, eu falei assim, não, eu pego, porque eu parava o carro no início da avenida, da Marginal, e eu ia descendo a pé. Então, a minha meta era ir até o final daquela avenida, e aí ia dependendo muito do tempo, porque às vezes tinha cliente que te atendia, como a pessoa não te conhece, né? Você vai se apresentar. Tinha pessoas que não podiam te atender naquele momento. Então, tinha dias que dava para fazer aquela avenida inteira. Tinha dias que não e no outro dia eu voltava lá, entendeu? Às vezes marcava com um, aí depois ele falava para o outro, já a pessoa ligava, dá um pulinho aqui, aí já ia no vizinho. Entendi. Você lembra uma primeira venda assim que você fez? Alguma venda que você fez que te marcou muito, que você falou, caramba, eu acho que a gente tá dando certo? Lembro. Eu posso falar o nome das empresas? Claro, fica à vontade. A primeira venda que foi, assim, impactante foi uma venda que eu fiz para a Locap. Na época, o que eu fiz também, né? Voltando rapidinho. Como eu trabalhava com meu avô, as primeiras empresas que eu foi a minha rede de contatos que eu já tinha. Então, a Locap, ela tem o mesmo segmento, né, de terraplanagem, mas eles fazem asfalto e o meu avô estrada de terra. Mas aí, o que eu fazia? Eu conhecia as pessoas, então eu comecei a ir na minha rede ali, que eu já tinha conhecimento. E a minha primeira venda foi para a Locap, R$ 2.900, e ela foi impactante porque eu não tinha como comprar a matéria-prima, porque a gente começou sem estrutura, sem dinheiro, só com vontade mesmo e bastante ajuda.
E aí eu fui no meu avô e falei para ele, falei, olha, eu fechei um pedido grande para mim, né? Na época era um Mas pedido. assim, ó, R$ 2.900, 13 anos atrás, a gente tá falando de que quantidade de peças? Era uma quantidade alta, Ah, né? era, vamos falar aí, 300 peças. Então, é bastante Bastante coisa. coisa. E pra gente que não tinha nada, né? E aí eu falei assim, eu preciso só que você compre o tecido. Compra o tecido pra mim, e assim que eles me pagaram, eu te pago o tecido. E foi assim que começou, na confiança. Ele foi lá, falou, pode pegar o tecido, me ajudou nessa parte. E aí a gente sempre honrou muito isso, né? As pessoas que nos apoiaram, desde os nossos primeiros clientes, que era fazer uma entrega, porque foi o boca a boca, né? Uma entrega de qualidade, um produto de qualidade que foi fazendo a Tiquinho crescer para chegar onde está. Esse sempre foi um foco de vocês? Porque assim, a gente vai falar daqui a pouco do momento atual da empresa, tá? Sim. Que aí eu já tô dentro ali, já faz mais de 2 anos, então eu quero entrar nesses detalhes. Mas lá no começo, quando muitos apelam para preço baixo, aquela guerra de preço, já era um foco de vocês se consolidar como qualidade, não como o mais barato, e sim como o melhor? Eu tive muita sorte no início de ter parceiros muito clientes, né? Muito exigentes. Então, depois da Lookup, a gente fez, com 6 meses que nós começamos ali, uma conhecida fez uma indicação, onde nós começamos a trabalhar com a Trans. E aí, ela falou, olha, Jéssica, a exigência de qualidade deles é muito grande. Então, eu vou te indicar, só que eu não aprovo, eu não dou andamento em nada. Se vocês conseguirem atender a qualidade exigida, né, na época pela Manuela, e passava tudo por ela, se vocês conseguirem entregar essa qualidade, a gente continua. A parceria a gente dá andamento. E aí eu falo que foi o nosso ponto-chave, porque nós aprendemos com uma pessoa muito rígida, né? Esse cliente era assim um cliente muito muito focado de tudo que ele pedia tinha que ser exatamente aquilo que tinha que ser entregue. Então a base foi essa, porque era um cliente de potencial onde a gente precisava atender da melhor forma e a gente aprendeu que a qualidade era o primeiro processo que a gente tinha que seguir. A qualidade condicionaria o preço e não o preço condicionar a qualidade. Exatamente. Ô, Jéssica, e nesse começo de vocês, que é uma fase que, assim, cada centavo importa e faz diferença dentro da empresa, teve algum cliente que deu calote? Teve. E foi num momento, assim, muito difícil pra gente. Foi no momento que a gente ainda estava dentro da oficina mecânica do meu avô. Então, era o momento que a empresa estava engatinhando. Só que, como eu batia muito firme, a gente tinha vendas, né? Eu conseguia, mesmo não conseguindo trazer o cliente ali para ver, né, como era fabricado, eu conseguia consolidar na venda que o cliente acreditasse no nosso potencial. E eu fiz uma venda para um evento. E na época a gente pegou 8.000 camisetas para entregar em 12 dias. Caramba! E a gente fez foi onde começou a vir a família para a empresa, que provavelmente a gente fale um pouquinho mais para frente. Mas nesse momento, vamos fazer, porque a gente não perdia nada. Era assim, era trabalho, a gente começou trabalhando, era 6 horas da manhã, meia-noite se precisasse, porque era o começo. Então a gente não perdia. E falei, 8.000 camisetas, vamos fazer, 12 dias, vamos juntar tudo que precisa. E aí o cliente, ele deu, na época, R$ 80.000, deu o pedido, e ele deu uma entrada pequena, que eu assumi, tipo, a responsabilidade maior, e o evento flopou. Na hora que a gente foi entregar, eles não tinham vendido convites, não tinha o número de pessoas, ele falou, olha, não tem o que a gente fazer, ou vocês entregam as peças, a gente tenta vender, porque eram camisetas que iam ser vendidas no evento, ou a gente tenta vender para quem está aqui, ou vocês ficam com as peças. E aí, a parte que eles tinham dado ali de entrada não assumia nem uma parte dos tecidos, e a gente segurou isso. E foi bom, não foi ruim não, porque aí foi onde a gente já aprendeu a se estruturar antes nessas questões, né, para se antecipar e não colocar o passo tão lá na frente. E nós recebemos aí, basicamente, parcelado depois de uns 5 anos. Nossa, vocês conseguiram receber, mas foi 5 anos. Conseguimos. Pouquinho, mas chegou. E as camisetas, ficou pra eles ou vocês? Ficou, a gente entregou. Tipo, não tinha o que Tinha o que fazer. fazer com Eu elas, né? enchi uma caminhonete, assim, a parte de trás da caminhonete, levamos no evento. Participei do evento, fiquei lá, assisti os shows e falei, realmente não tinha ninguém. Falei, não tinha muito o que eles fazer. E era uma empresa muito grande, uma empresa que tinha potencial mesmo, quem estava fazendo a estrutura do evento. Mas eu acredito que, não sei, naquele momento eles tiveram esse problema também.
Entendi. E vocês ficaram ali na oficina mecânica, na onde era a oficina mecânica, ali na Aham. Marginal, por quanto tempo, desde o início da empresa? 2 anos. 2 anos. Sim. Como que foi a decisão de sair dali? Por que que ela aconteceu? Como que foi o processo de vocês de estudar custos? Não, ai, a gente não estudou muito o custo, não, Guilherme. Estudar os custos aí depois. Mas, assim, é que não cabia mais a gente ali, né? Não era... Eu não Vocês já via estavam com quantos funcionários nesse momento? 3. Tipo, não, na verdade, era mais a estamparia e eu nas vendas e administrativo. O Tico estampando e 2 pessoas ajudando. Mas ainda era só a gente interno e o restante todo terceirizado. Mas... tinha a moto, né? Então, era o Lucas também. Então, 4 funcionários. Voltando. Aí, a gente pensou assim, nesse momento que não cabia mais a gente ali. Eu queria crescer. Eu já estava atendendo uma fatia legal do mercado. E eu falei, não é isso que eu quero apresentar pro meu cliente. Eu preciso sair daqui, até porque era um local emprestado. Então, eu não pagava por estar ali e comecei a me incomodar com aquilo. Falei, preciso começar a andar com as minhas próprias pernas. Foi onde a gente decidiu sair. E aí, qual foi o primeiro ponto de vocês? Foi na Avenida Potirendaba. Aquele que a loja era até pouco tempo atrás. Isso. Mais para baixo da onde ficou o showroom depois. Mas aí a fábrica continuou lá ou a fábrica foi junto com a Potirendaba? Foi tudo junto, apertamos todo mundo lá. E aí foi nesse momento que a gente começou a fazer equipe. Aí foi onde a gente falou, vamos trazer o corte interno e vamos colocar mais uma pessoa no atendimento para eu conseguir fazer as vendas externas. A gente começou a agregar a equipe. Esse é um assunto legal da gente entrar. Tem muitos empresários que querem, principalmente na área da moda, né? Que ficam naquela. Eu quero ter minha marca própria, mas eu monto uma equipe interna, uma fábrica minha, ou eu terceirizo toda a produção e fico só com a venda. Como que você enxerga isso nos dias de hoje? Eu vejo muito pelo objetivo, Guilherme. Hoje, se eu tivesse uma marca de moda, pela demanda que a gente tem de boas empresas que faz um trabalho, uma prestação de serviço muito boa, se eu fosse partir para moda, eu não montaria uma equipe interna, não teria minha produção própria. Eu fazia o market label, que eles falam, né? Mas na questão do uniforme, eu vejo que é muito importante você ter o controle. E aí a produção faz toda a diferença. Porque é personalizado, é exclusivo, é algo que eu atendo o meu cliente nos detalhes. E aí, o terceiro, esses detalhes, eu acho que fica faltando. Um exemplo, quando a gente fez o uniforme para o escritório o ano passado, pela última vez, o comprimento da minha camisa, eu gostei da M, porém a manga tinha que ser no G. E vocês fizeram um ajuste para mim ali para fazer. Deve acabar com a vida das costureiras, né? Elas ficam doidas, mas é um diferencial. Você consegue fazer. Consigo fazer. Então, é esse detalhe que hoje faz a diferença em ter a produção, em ter uma equipe. Eu falo assim, você tá ali, você consegue passar o seu colaborador, ele consegue entender qual que é o fundamento da empresa, o que ela entrega para o cliente. E aí faz sentido com o que você está entregando, eles entendem isso também. Hoje a Tiquinho tem quantos colaboradores? 22. 22 entre fábrica, loja, né? Isso. E falando de gestão de pessoas, qual que é o maior desafio que você enxerga em gestão de pessoas? Hoje, eu acredito que a comunicação, a forma de falar com o colaborador, a forma de entender cada um. Você não é entender só do seu processo ou só da função que aquela pessoa ela tem que executar. É entender sobre a pessoa, sabe? Como conduzir ela. Tá. É mais difícil. E uma coisa que você tem uma coisa que é gestão de pessoas. A outra coisa é gestão de pessoas da mesma família trabalhando junto. Como que é para você fazer essa gestão familiar e quais dicas você pode dar para quem tem essa gestão para fazer na empresa? A gente tem que entender quem faz o quê e respeitar. Eu aprendi que olhar o Tico como meu sócio dentro da empresa. Então, pensar assim, se ele fosse uma outra pessoa, sempre vejo dessa forma, eu agiria dessa forma? Eu falaria da mesma forma? Como que eu ia conduzir essa conversa ou essa situação se ele não fosse meu esposo? Então, a primeira coisa é pensar nesse formato, sabe? E aí, eu tenho os primos também, minha irmã, que está comigo. Minha irmã é uma das nossas primeiras colaboradoras também. E é separar. Por mais que é difícil, é separar o que acontece lá fora para o que a gente vai
tá trazendo ali. Mas o ponto principal, eu acho que é olhar essa pessoa e pensar, se ela não fosse da minha família, eu agiria ou eu pensaria, agiria da mesma forma? Eu acho que é o ponto É uma principal. excelente dica mesmo, né? Porque você ali tem seu marido, tua mãe já trabalhou Minha ali mãe já muito trabalhou. tempo, sua irmã é sua gerente de produção, 3 vendedores seus são seus primos. Hoje, sim. Então, assim, vocês conseguem administrar isso, eu diria até com maestria. Não é toda Sim. empresa que consegue ter tanto vínculo familiar junto, que consegue não ter brigas, discussões, que E não a gente não afeta. tem. E realmente não acontece, porque a gente consegue separar muito bem as duas situações. A E eu situação imagino que familiar. eles saibam separar muito de olhar quando a Jéssica e o Tico são primos e quantos são os patrões. Eles também têm esse discernimento, Sim, né? e tem um lado bom, porque você tá junto, você conhece muito bem aquela pessoa. Então, você consegue ver ela e entender um pouco, por estar mais próximo, entender também como você vai falar, o jeito que que você pode conduzir com ela, entendeu? Então, eu acho que tem esse ponto positivo também, de Perfeito. conhecer melhor. Nesse processo de crescimento de vocês, quando que você sentiu que foi a virada de chave, já estando no ponto novo? Trazendo um pouquinho assim, para deixar mais claro o que eu quero entender. Vocês começaram lá na onde vocês começaram, tudo era uma grande vitória. Qualquer venda é uma grande vitória quando a gente começa. Sim. Mas e depois que você já atingiu um certo patamar, quando que você sentiu e falou, caramba, agora deu outra virada, saltamos, subimos alguns degraus aqui? Eu senti essa virada quando teve vários processos, muita coisa aconteceu. Quando a gente saiu do primeiro ponto, que era ali o local do meu avô emprestado, que a gente assumiu a responsabilidade da empresa, de um aluguel, de um custo fixo, os colaboradores. Teve um dezembro que a gente não teve venda. E naquele momento foi um momento muito difícil, porque eu falei, dispensa todo mundo, o que eu faço? Eu vou parar, eu continuo. Mas, assim, o trabalho que vinha sendo feito foi sempre não ter um plano B, porque era a nossa vida, a nossa família, então não dava para desistir. E aí a gente sempre foi muito firme nisso. E aí, desse dezembro, eu lembro que estava todo mundo parado, eu falei, não, vou viajar, vou esfriar a cabeça, e quando a gente voltar, volto com foco total. E deu super certo. Começou janeiro, trabalho fazendo, e fomos, né, fazendo venda, e a coisa voltou a aquecer. Mas o ponto, a virada-chave, foi quando nossa cliente principal, que assumia a maior fatia da nossa empresa, nós paramos de trabalhar com eles, né? Encerramos uma parceria de muitos anos. E ali eu senti muito medo. Falei, não sei se eu ganhei o mercado, se eu consegui posicionar a minha marca. E aí eu entendi que eu não dependia só desse cliente e que os outros clientes, as pessoas que me conheciam, que o meu nome do mercado já já estava consolidado. Eu não conseguia ver o filho de fora. Nesse momento aí, a gente já estava prestando consultoria lá com vocês, né? Já, foi quando a gente começou com o showroom. Mais ou menos ali uns 2 anos atrás. E eu lembro que você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, Guilherme, minha capacidade produtiva hoje, ela tá 100%. Hoje, abriu-se aqui para mim 30% a 40% de capacidade produtiva, de eu não depender tanto de um cliente só e agora diversificar mais. Sim. E foi algo que você conseguiu construir ali com o seu time, né? Mas como que foi esse processo de olhar e falar, galera, agora a gente precisa de 40% a mais de cliente para vender o mesmo que a gente tinha até mês passado. Não é para crescer, é para não cair. Como que foi esse processo, esse frio na barriga aí? Foi como que eu vou fazer isso? E aí, eu acho que foi quando a Grow Up entrou, que a gente falou, bom, preciso estruturar as vendas, a gente precisa buscar como a gente vai atender melhor e trazer esses clientes novos. O que acontecia? A gente já dispensava vendas, porque a produção estava com uma demanda alta com esse cliente, e quando o cliente saiu, foi onde abriu mais espaço. Mas a gente já tinha procura, às vezes não conseguia atender no prazo que o cliente precisava, então a gente começou a conseguir atender melhor os clientes que estavam procurando a gente. Isso é interessante, né? Já que você tinha uma produção menos sobrecarregada, a partir daquele momento, teu prazo passou a ser um diferencial, porque agora você podia entregar antes, o teu nível de atenção com o cliente passou a ser maior, Sim. o nível de erro que sempre tem
passou a diminuir porque tua produção não estava atropelada. Sim. Então, você conseguiu trazer coisas boas mesmo numa perca de um cliente grande. E o que aconteceu? E o interessante de ressaltar, né, Jéssica, é que esse cliente você não perdeu porque o cliente quis sair. Não. Foi porque eles quiseram mudar as regras ali de negociação e para a empresa não fazia mais sentido. Isso, acredito assim, a gente até, a empresa foi vendida, o grupo que assumiu mudou a forma de negociação, e nós trabalhamos ainda mais um ano, né, com a empresa que assumiu, e aí a gente decidiu, falou, ó, já não tá fazendo mais sentido, e foi onde a gente, né, não se desligou desse cliente, vamos dizer assim. Mas o ponto importante, Guilherme, que foi nesse momento que eu entendi o cliente que eu queria atender. Nós optamos para atender com qualidade e não diminuir valor, não tirar a qualidade das nossas peças para atender o mercado todo. Então, eu vi, olha, eu vou atender esse cliente, o cliente que tem esse perfil, que é o perfil que faz sentido para a minha empresa. Então, nós não atendemos a todo mundo também de qualquer forma. E como que você chegou no teu perfil ideal de cliente? Hoje, qual é o perfil ideal de cliente que você vê que faz sentido para o teu negócio? Nós atendemos o perfil profissional, então nós nos posicionamos como uma empresa que atende um perfil profissional, nossos uniformes 100% personalizados para empresas e médias empresas. Eu falo assim, o médio empresário, porque os grandes empresários empresas, né? As grandes empresas acabam entrando em brigas muito grandes. E aí a gente falou, poxa, não faz sentido aumentar a demanda por um lucro muito pequeno. Ter que comprar tecido ruim, ou de qualidade inferior, trabalhar com essa margem muito baixa e ficar na mão de uma grande empresa. Então, a gente preferiu trabalhar com empresas menores que entendem melhor a importância do uniforme, do posicionamento do colaborador para utilizar uma peça bem feita, bem alinhada, com qualidade. E a gente está até nesse momento, né? A gente está fazendo a produção dos uniformes novos para a consultoria e é uma conversa que a gente estava tendo. A nossa consultoria se posiciona como uma consultoria de excelência nos mínimos detalhes. E o nosso time, é o que a gente conversou. Você foi atrás do tecido que eu precisava. Então, esse nível... Falei, Jéssica, eu quero esse tecido aqui, nesse tom. Você ficou 2 dias, mas você conseguiu trazer para mim. Para quê? Porque você quis atender aquilo que eu quero demonstrar com o uniforme. Porque eu vejo essa importância. Uma coisa dessa de clientes que eu acho muito legal destacar, recentemente, dentro aqui da consultoria, teve 2 clientes que... Um estava em negociação com a gente, não era um cliente nosso ainda, e o outro era um cliente nosso que o contrato terminou, e quando eu fiz esse contrato com ele, eu fiz uma condição bem diferenciada para ele, e no momento de renovar ele me trouxe, que ele queria mais um produto, no mesmo valor, que já era muito abaixo. E aí eu falei, não tem como. No contrato, naquele valor que você estava pagando, eu já não consigo manter na nossa renovação. E aí ele jogou para mim que tinha uma outra empresa oferecendo o mesmo produto, mais um produto naquele valor ou até um pouco menos. Naquele momento eu lembrei de alguns treinamentos que eu já participei, né? Que tem um momento que você, como empresa, como empresário, você tem que decidir que você também... então eu não quero você aqui comigo. E não é questão de querer, é de não fazer sentido nem para ele nem para mim. E eu falei, se você conseguir uma proposta nessa condição, nesses valores, de uma empresa que faz o mesmo serviço que o meu e mais um pouco, o que eu posso te falar como consultoria? Fecha com ele. Sim. É um negócio que eu não consigo fazer melhor. Esse momento é o momento que a gente separa o cliente que eu quero trazer para dentro da empresa, o cliente que eu quero brigar para ter dentro da empresa e o cliente que às vezes vai me dar muito trabalho com um ticket lá embaixo. O que eu quero entender com você? Se na tua realidade também passou a fazer sentido esse tipo de coisa. Eu prefiro perder essa venda, mas trabalhar bem, do que fazer venda a qualquer preço, a qualquer custo e estrangular minha fábrica. O quanto que isso é difícil para você tomar essa decisão? Eu vejo assim hoje, nessa questão de cliente e empresa, de existir um momento, assim, sabe? Eu vejo que muitas coisas fluem bem, mas as empresas, elas estão constantemente em mudanças, tanto a minha quanto a sua empresa. E, às vezes, um cenário anterior, eu te atendia muito bem. O meu produto entregava o que você precisava, mas dali para frente, talvez a sua empresa, a sua estratégia mudou, que não condiz com o que eu entrego para você. Então, entender esse momento tanto do cliente quanto o meu momento também. Então, assim, hoje faz sentido, se eu estou com a minha produção tranquila,
eu posso assumir uma demanda alta e trazer isso para dentro da empresa, mesmo que eu tenha um lucro menor, mas eu vou ganhar maior na demanda. Mas se a minha empresa, ela tá ali, eu não posso, ela já está no seu limite, não faz sentido eu abraçar esse cliente. Então, entender o momento de cada empresa também. Eu falo, tem muitos clientes que passam por nós, ficam um tempo, saem e depois voltam. Talvez com um produto novo, algo diferente. Penso assim, hoje você comprou a primeira compra camisas e agora a gente está refazendo camisas. Mas você mudou a empresa, tem um projeto que eu não consigo te atender. E aí você vai precisar de um parceiro que te atenda. E tá tudo bem. Porque se a gente teve um bom relacionamento, não é né, a gente não tá cortando laços. Com certeza, num novo momento, a gente renova algo novo. Perfeito. Tem um momento de posicionamento que você teve ali com a marca, que foi o Tiquinho deixou de ser agora uniformes apenas e se tornou moda para negócios. Como que foi esse momento? Por que que você tomou essa decisão? E como que você chegou nessa estrutura atual, até de mudança de logo? Traz para o pessoal esse rebranding que vocês passaram. O rebrand foi, assim, acho que foi também uma virada, uma chave do negócio. Foi muito difícil, porque o Tico gostava muito, o menininho tinha uma história, mas a gente também, com o passar do tempo... O menininho, para quem não sabe, era o logo anterior do Tiquinho, que era o Tiquinho, era um menininho. Era ele mesmo. Então, como que foi, assim, esse processo de eu falar para ele, olha, você tem que sair da marca. Não é que ele saiu da marca, mas, assim, tirar o menininho. E para ele era, cara, sou eu, é a minha história. E ali tinha o menino com o rodinho na mão. E aí a gente fez um trabalho em parceria com a agência, onde foi mostrado todo o projeto que a gente tinha e o porquê disso. E a gente começou a entender que, além de uniforme, as empresas se posicionam. Ela faz marketing com a peça que o colaborador está usando. Aquele uniforme não é só para economizar, para entregar para o colaborador, porque para ele vir com qualquer roupa. Aquilo tem um posicionamento de marca. E aí foi aonde a gente fez esse rebrand, porque a gente representa marcas. A nossa empresa, ela faz moda para o negócio. Perfeito. Hoje você unificou, né? A loja e a fábrica voltaram a estar em um lugar só. E isso aproximou você também ali do teu time de produção, coisa que antes você estava um pouquinho distante. Sim. É uma da parte que eu mais gosto. E assim, eu acho que esse é um ponto importante. Você é a parte comercial e administrativa. O Tico, que é seu marido e sócio, é a parte de produção, mas agora vocês trabalham juntos no mesmo prédio. Como que é lidar com os choques que acontecem? Porque é o choque do... Eu quero vender, o comercial quer vender e eu preciso produzir. Sim. Então, a venda, ela movimenta, mas ela precisa estar suprida de uma produção que entregue aquilo. Então, a gente... foi bom estar perto, porque os dois viu tanto as necessidades e as dores um do outro. Então, assim, muitas vezes eu quero fechar um pedido, parte comercial, uma entrega, um evento, né? Algo que eu quero atender o cliente, porque como vendedora a gente tem meta para bater, né? Então, assim, eu sou comercial, mas eu vou lá e aí eu sento com ele, falo, preciso disso, e ele vai me explicar, Jéssica, isso não dá por esse motivo. Então, a gente vê sempre a necessidade, como a gente vai atender esse cliente sem deixar ele na mão, entendeu? Então, isso foi bom, estar perto para conseguir olhar um pouquinho a casa do outro ali, sabe? Como foi para você se tornar uma empresária, mãe, e conciliar esses pratinhos, assim, de ter sua casa, sua família, sua filha, seu marido, sua empresa para cuidar, que o peso acaba sendo muito maior na mulher, a gente que é homem tem que saber reconhecer isso. Como foi para você ir administrando esses pratinhos e como ainda é administrar esses pratinhos? Eu acredito que hoje eu administro bem melhor. Antes eu ficava muito perdida. Falava, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Porque a gente não consegue ser boa em tudo. Então, você tem uma escolha. Eu posso dizer que hoje eu não sou a melhor dona de casa. A minha casa tá lá, ela tá, né, tudo sob controle, em ordem, mas eu não tenho cuidado nos mínimos detalhes. Eu optei em cuidar da minha empresa nos mínimos detalhes. Então, todos os dias pode ter um prato fora do lugar, mas lá na empresa os processos têm que estar certinho. E eu entendi assim, tendo um objetivo, sabe? E entendendo quem eu sou. A empresa, hoje o cargo que eu assumo é quem faz sentido na minha vida. Então, eu conseguia me posicionar dessa forma.
13 anos atrás, quando você começou, ainda hoje tem esses problemas, né? Mas teve situações de quando você chegava ali para vender, falando da sua empresa, de você sentir que tinha um olhar de desconfiança, porque era uma mulher chegando, às vezes, numa indústria, que nem você falou, que é um ambiente muito masculino. Você Sim. passou por isso, ainda tem hoje tá muito melhor. Como que tá o mundo nessa parte? Hoje está melhor porque eu me posiciono melhor, então eu consigo conversar melhor. Eu tenho uma empresa consolidada no mercado, então eu consigo apresentar essa empresa, mas antes eu não tinha. E eu era uma menina de 19 anos, de 1,5 m. Então, assim, onde eu chegava para eu passar a credibilidade, para a pessoa confiar, como que eu vou comprar o uniforme? Eu vou falar a verdade para você, eu não sei, assim, como eu não tinha nada estruturado, sabe? Não tinha uma estratégia, uma técnica de venda. Era muito natural. Que realmente... Tua técnica era cara e coragem. Você cara e saía coragem. E assumir o que eu falei aqui com você, sabe? Eu vendi muitas coisas que eu nem sabia como eu ia fazer, Guilherme. Eu chegava no cliente, ele olhava e falava, eu preciso disso, você faz? Eu faço. E aí eu pegava, assumia aquela venda e independente. Muitas vezes eu tive prejuízo, mas eu garanti o que eu prometi pro meu cliente. Foi adquirindo experiência ali, né? Sim. Falando um pouquinho, Jéssica, da parte comercial, né? Uniformes, você tem muita concorrência no seu ramo. Sim. Não sei se concorrência que se posicione, tá, do tamanho que vocês estão hoje, mas que fala que vende uniforme, tem um monte, abre, o pessoal começa a fazer e começa a vender, muitos quebram, mas até... Enfim, como que é a tua gestão dessa parte de vendas? Como que é o ciclo ali de vendas? Como que você faz a gestão dos teus vendedores, do teu time? A gente hoje tem processos, então a gente conseguiu definir quais são os processos da empresa. O time, ele entende a necessidade diária de venda, mas falando de concorrência, quando vem orçamentos com valores menores, o time, ele aprendeu a entender quem são os nossos concorrentes. Então, esse aqui eu tenho que me preocupar e tenho que ficar atenta. Então, eu sempre pontuei no mercado o que a gente faz melhor e o que também a gente não consegue atender. Então, eu tenho empresas menores que atendem uma camiseta básica. Uma camiseta básica é mais fácil de se fazer. Uma camisa social é mais difícil. E como tem empresas na região com 3 vezes a minha estrutura. Então, eu não vou conseguir, às vezes, numa questão de demanda, brigar com aquela empresa. Então, é mostrar a gestão dos vendedores, é fazer com que eles analisem o mercado também dessa forma. Aonde nós estamos e como que a gente vai lidar com cada situação. Perfeito. Dentro do que você teve aí de 13 anos de trajetória, qual que é o momento que você mais se orgulha? Eu não tô falando da maior venda, aquele momento que quando você para e olha assim no espelho, você sente orgulho. A hora que eu olho todos os colaboradores. E aí eu olho a idade que eu tenho, da onde eu vim, como começou tudo isso. E aí é onde eu mais me orgulho. Porque tem pessoas ali, Guilherme, que realmente precisam do trabalho. Pessoas que estão ali e o trabalho dia a dia, o financeiro mesmo, sabe? O salário vai fazer muita diferença. Tem pessoas que vestiram a camisa junto comigo, mais velhas do que eu, que tem idade para ser minha mãe, e tá ali comigo, Jéssica, acreditou em mim. Então, quando eu vejo isso, as pessoas correm um pouco de pessoas, né? Hoje, colaborador isso, colaborador aquilo. Mas eu vejo que se não faz sentido se fosse só eu. Então, eu me orgulho quando eu vejo toda a rede que a gente dá suporte, entendeu? Vocês estão de parabéns, assim, pela empresa, pela trajetória. É o que eu falei, a gente tá ali com vocês há tanto tempo já e meio que algumas coisas até a gente vai acostumando, mas não pode normalizar. Não pode normalizar uma empresa com mais de 20 colaboradores, são mais de 20 famílias ali trabalhando e vivendo daquilo. Isso diretamente, porque aí a gente tem os parceiros que também... Quantos terceirizados vocês têm, assim, só de costureira? Eu acredito, mais de 20 ali, vamos falar, a gente dobra, porque tem costureiras que são terceirizadas, mas trabalham só pra gente. Então, também depende só do nosso negócio. Entendi. E falando um pouquinho agora, você até comentou aqui, já comentou comigo em outras oportunidades, né? Que hoje, você se posiciona bem, você fala bem, você consegue ter segurança para falar, mas nem sempre foi assim. E eu acho interessante você compartilhar o porquê que você escolheu vencer essas dificuldades e como você foi fazendo para superá-las. Como que foi esse processo?
Primeiro, entender que eu não sabia tudo. Eu falava bem, eu tinha facilidade de me comunicar com as pessoas, nunca fui vergonhosa, nunca fui tímida, mas tinha muita coisa para melhorar. Então, comecei a ver pessoas, estudar, falar, poxa, eu preciso melhorar nisso. E eu comecei a entender que para eu crescer, para eu sair da onde eu estava, para onde eu queria chegar, eu precisava passar por alguns filtros, eu precisava ir filtrando ali, ser espremendo, entendeu? Então, foi aonde eu falei, não, preciso ir mudando, começar a mudar. Tá. Pra gente finalizar, a gente tá na nossa reta final aqui. Eu gostaria... Passa rápido, né? O papo é bom, passa rápido. Eu quero entender, quando você olha para daqui 5 anos, vamos dizer 4, vai, 2030... Quais são os próximos passos do Tiquinho Uniformes? E uma coisa, né? Tem hora que eu falo do, tem hora que eu falo da. É do Tiquinho ou da Tiquinho? É que quando é da, você fala da empresa, quando é do, você fala pelo nome. E aí? Eu falo sempre da. Eu trago como da Tiquinho, porque a Tiquinho é a empresa mesmo. Mas quando eu falo do Tiquinho, eu tô falando do meu marido. Então entendi. Essa então, até 2030 ali, quais são os próximos passos da Tiquinho? Onde você vê a tua empresa chegando? O que você visualiza para a empresa nesses próximos anos? Eu não vou contar muito meu ouro, tô brincando. Vou falar assim, os processos. Eu quero ter os processos cada vez mais filtrados, mais posicionados dentro da empresa. E quero crescer também com a marca, sabe? Conseguir ter mais braços. Não diretamente outras lojas, mas representações, pessoas que consigam atender os nossos clientes que nós temos fora da região, de outros estados. Então, eu me vejo aí com alguns representantes fazendo esses atendimentos. É uma abrangência nacional, né? Sim. Você é uma empresária que já tem 13 anos de experiência. Quais são os erros que você cometeu que, se você tivesse a experiência de hoje lá atrás, você não teria cometido? Dando essa dica, até olhando naquela câmera, para quem está começando... Quais são os erros que um empresário que está começando não pode cometer? Existem quatro partes primordiais de se manter a empresa, na minha visão. Primeiro é vendas. Então, a gente começa vendendo do jeito que dá, da forma que dá. Se não tiver venda, a empresa não existe. Só que se você vender e não se estruturar, você não consegue manter só aquilo. Então, processos financeiros. A gente olhou para o nosso financeiro, demorou muito para colocar em ordem, para entender mesmo quais são os nossos custos, aonde está indo o nosso lucro, para onde está indo o nosso lucro. Então, assim, faz a venda, estrutura o financeiro, estrutura os processos e a gestão de pessoas. Perfeito. Quando a gente trabalha todos esses aí, são os pilares que a gente tem dentro da consultoria, inclusive, né? Acrescentando a parte tributária. Sim. Olha, exatamente. A parte tributária. Quando eu falo financeiro, mas parte de num geral mesmo. É muito importante e realmente são pilares que vão manter a empresa de pé, né? O mais importante é você fazer dinheiro novo tá entrando e entender para onde teu dinheiro tá indo. Porque tem muita empresa, Guilherme, que vende e quebra. Aí fala assim, como que o cara quebrou? Tava em movimento, tinha muita venda. Ele quebrou porque ele não estruturou. E é muito fácil você ver um produto, dar desconto e vender. Sim. O Guilherme vende essa caneca por X, eu vou vender mais barato. Só que o meu custo não é o mesmo do Guilherme. Então, eu saio no prejuízo e a minha empresa vai decaindo por mais que eu tenha venda. E isso é muito comum. Até uma conta básica, por exemplo, você tem que comprar matéria-prima, que são os tecidos. Sim. Você compra o teu tecido e tem que pagar em 3 vezes e teu uniforme você parcela em 10, pronto, o teu ciclo financeiro já vai bagunçar ali. Se você não tiver uma gestão clara de como você vai fazer isso, aí você já tem que começar a antecipar, você começa a pagar taxa, você perde, e você tem que pagar comissão, e tem que pagar aluguel, e tem que pagar funcionário, e vira aquela bola de neve. É um ponto muito importante. E aí, o mais importante, por mais que você faça tudo, você não sabe fazer tudo. E aí, entra pessoas que vão te ajudar com isso. Qual que é o maior acerto, pra gente finalizar, da Tiquinho Uniformes em 13 anos de história? Qual foi o maior acerto? O maior acerto é se ver como empresa, entender que agora daqui para frente a gente é empresa e a gente vai se posicionar tanto fora como dentro, com os nossos processos, colaboradores e com os nossos clientes. Isso é muito legal, olhar para dentro como empresa e não só vender para fora porque tá cheio de gente assim por aí, empresário que na rede social vende, que é uma empresa incrível, que tudo funciona, só que ali dentro é tudo errado. Exatamente. O que eu coloco lá fora, primeiro tem que estar organizado aqui dentro.
Jéssica, pro pessoal que quer te seguir, você posta muito conteúdo legal, recomendo que o pessoal te siga lá no Instagram. Quais são as redes sociais da Jéssica e também do Tiquinho Uniformes? É bem facinho. Tiquinho Uniformes no Instagram. Na internet, o site www.tiquinhouniformesoficial.com.br e Jéssica Chaves. Jéssica, quero te agradecer, não só pela sua participação, mais uma vez pela parceria, pela confiança no nosso trabalho. A nossa consultoria ela está passando por um momento de um crescimento muito grande e você está com a gente desde lá de trás, quando não tinha nem escritório ainda. Era mais ou menos eu fazia o que você fazia lá no teu começo, Sim. né? Eu ia vendendo assim, era o boca a boca. E eu admiro muito, Guilherme, de verdade. Você é um case, você é uma pessoa que... Eu falo pra todo mundo, o Guilherme ainda... Ele tá crescendo e as pessoas acham que é rápido, mas não é rápido. Uhum. Né? Que a gente vê isso, mas eu sei que o Guilherme tem uma história lá atrás. Mas, assim, eu vejo você, eu vejo a Duda... Como eu e o Tico começou... E eu falo, cara, ele vai voar muito, porque Obrigado. você Amém. é decidido a fazer aquilo e você, mesmo que você não saiba, como eu vou fazer? Eu sei que você dá um jeito de estruturar isso. Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, então você tá no caminho certo. Muito obrigado. Fico muito feliz mesmo pela confiança, pela parceria, que seja de mais muito e muito tempo e que a gente consiga proporcionar para outros clientes essa satisfação que você tem com a gente. Eu fico muito feliz quando eu ouço e tenho esse reconhecimento. Quer dar um último recado? Tem alguém que você quer mandar um abraço, um beijo? Quer dar um último recado aí? Não posso mandar beijo nem abraço, porque senão as pessoas Esquece alguém, né? Esqueço. Faz só pra pessoa, então. Só pra ela, a tua pré-adolescente. Exatamente. Eu falo que a minha filha, ela veio quando a gente começou a empresa. Foi na época que eu tava pegando a mala. E ela ficou com a minha sogra. E ela ficava o dia todo e via a mãe no final do dia. E hoje ela olha pra mim e fala, poxa, mãe, você é fera. Sabe? Então, assim, é entender que por ela, para conseguir dar uma estrutura de vida, talvez que eu não tive, e conseguir que ela seja uma pessoa, uma mulher que tenha uma mãe que fez sentido na vida dela para ela ser uma boa pessoa lá na frente. Muito bom. Parabéns mais uma vez pela trajetória, por ter vindo até aqui. Obrigada. E, pessoal, para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, dá aquela força. Se inscreve no canal, pausa o vídeo agora, aí vai lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações, assistem muito episódio bom aí pra trás e tem muito episódio bom que ainda está por vir. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, fiquem com Deus e tchau!